Primeiro clássico do ano, Fluminense enfrenta o Botafogo. Tudo sobre esse jogo, escalação, estatística, história, você vê logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Depois de um jogo vergonhoso, posso dizer assim, contra o Madureira em Cariacica, o Fluminense volta a campo e disputa o seu primeiro clássico no ano, o clássico contra o Botafogo. O técnico Mano Menezes ainda não definiu a estrutura do time, tem rodado o elenco e não está errado. O início de temporada, os campeonatos estaduais, essas inutilidades servem para isso, para poder rodar o elenco, para dar forma a todos os jogadores para disputar os campeonatos que realmente importam. Obviamente que uma derrota hoje vai provocar pressão da torcida, que ainda curte, que ainda acha importante o Campeonato Carioca. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Inácio ou Thiago Silva, Thiago Santos e Fuentes. Devem ser 3 volantes, Bernal, Martinelli e Hércules, e Serna, Keno e Cano. Isso diz muito sobre como o Mano Menezes pensa o jogo. Ou seja, vai jogar contra um time que tem muita força física, muita velocidade, muita intensidade. Ele mete logo 3 volantes para poder segurar. Fazer gol é um detalhe, como dizia o Parreira, o gol é um detalhe. Para mim o gol é a coisa mais importante que existe, mas para esses técnicos old school, os antigos, o gol é um detalhe. Importante primeiro é não tomar gol e depois, se possível, fazer um gol, como aconteceu contra o Poçante Madureira. É um time capaz de vencer o Botafogo? É um time capaz de vencer o Botafogo, sobretudo porque o Botafogo perdeu jogadores fundamentais no seu elenco, que foi campeão brasileiro da Libertadores em 2024. Perdeu o Luiz Henrique e perdeu o Almada. São jogadores, eu diria, que são insubstituíveis hoje dentro do elenco do Botafogo. Então perde sim qualidade, mas o modelo de jogo do Botafogo vai continuar sendo o mesmo que era na época do Luiz Castro. Muita correria, muita intensidade, muita marcação alta. Não sabemos como vão suportar o jogo todo, fazendo esse tipo de marcação alta, correndo desse jeito, mas o Fluminense vai ter que empatar na intensidade. O Fluminense vai ter que vencer na técnica, que é maior. Os nossos jogadores são mais técnicos que o do Botafogo, mas para ganhar vão ter que ser tão intensos quanto o do Botafogo. E aí você pensar numa dupla de zaga, um com 40, o outro com 35, você já começa a não saber se vai ter essa intensidade toda. Do meio para frente é uma garotada, é uma galera bem jovem, e o Cano e o Keno, que são mais velhos. Mas mesmo assim, o Cano e o Keno ainda entregam intensidade. Talvez não os 90 minutos, sobretudo o Keno, mas eles entregam muita intensidade. Na história do confronto, foram 392 jogos, com 143 vitórias do Fluminense, 118 empates e 131 vitórias do Botafogo. O Fluminense marcou 576 gols e o Botafogo 529. E aí todo mundo vai pensar, pô, que legal, o Fluminense tem mais vitórias que o Botafogo, muito mais gols que o Botafogo, porém, nos últimos 2 anos e 3 meses, foram 6 vitórias do Botafogo e 1 empate. Essa forma de jogar do Botafogo fez com que o Fluminense não consiga mais vencê-lo, com seu jogo cadenciado, com muitos veteranos, como tinha até o ano passado, tem esse ano ainda, mas deu alguma rejuvenescida nesse elenco, mas o Fluminense, nesses 2 anos e 3 meses, é um absoluto freguês do Botafogo. Então chegou a hora de terminar a freguesia. Hoje o jogo 21h30 no Newton Santos. Não recomendo ninguém a ir para o Engenhão 9h30 da noite. Quem tiver segurança para ir, vai. Mas quem não puder, vê pelo Premier. Quem sabe a segunda vitória do Fluminense, uma vitória num clássico, a vitória num clássico que não vence há mais de 2 anos. Então é um jogo que, se o campeonato não vale nada, para a preparação do Fluminense para os campeonatos que valem muito, esse jogo é muito importante que o Fluminense consiga vencer. Ainda que sejam com os 3 volantes. Há a possibilidade do Arias estrear também, mas não é garantido, ele que sentiu desconforto durante o período de treinamentos, mas eu acredito que ele entre com Serna, Cano e Keno, para ter um ataque com experiência, com velocidade, e que a bola chegue de alguma maneira, sem armador, ao Cano, para que ele possa deixar no fundo do barbante, beleza? Fluminense e Botafogo, 21h30, lugar de tricolor, é onde você quiser
tá? Essa história de lugar de tricolor no Newton Santos, a gente sabe como é o entorno do Engenhão, então é onde quiser, pelo Premier, se quiser ir ao jogo, vá com segurança para incentivar o Fluminense a conquistar essa vitória no Clássico. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.